Bem-vindos ao Astropédia by Bia Nogueira. Eu sou a Bia. Tô gravando esse vídeo para vocês para passar algumas diretrizes, perspectivas astrológicas para o mês de janeiro de 2021. A minha intenção com esse vídeo é passar uma visão das principais efemérides, ou seja, os principais eventos astrológicos que a gente está tendo aí nesse mês de janeiro de 2021 e com isso passar algumas orientações para vocês, ideias de como vocês podem aproveitar melhor esses movimentos ou quais são os melhores períodos para fazer isso ou aquilo dentro do mês de janeiro e sob única e exclusivamente uma perspectiva da astrologia, tá bom? Queria também pedir para vocês, se gostarem desse vídeo, curtirem ele e também se inscreverem no canal Astropédia by Bia Nogueira, ativando também aí o sininho das notificações. Esse é um canal que cada vez mais eu tô colocando conteúdos voltados para astrologia, tanto no que diz respeito a algumas coisas de mapa natal, quanto também em termos de previsões coletivas, ou seja, para todo mundo. Também queria começar falando que a gente já sabe que a gente está vivendo coletivamente um problema de pandemia. Todas as previsões astrológicas com relação a isso não apontam para uma melhora rápida, não apontam para soluções que se desenvolvem de uma maneira muito depressa. Então é importante que a gente mantenha a consciência nesse mês de janeiro. Então vamos começar o ano de 2021 com muita consciência, escolhendo ainda pelo isolamento social e seguindo todas as normas, todas as diretrizes para que a gente preserve a saúde não só nossa, não só das pessoas que a gente ama, mas também de todos nós, né? O aspecto coletivo. Bom, claro que o Sol, né, começa aí o mês de janeiro transitando pelo signo de Capricórnio, Mercúrio também está neste mesmo signo. Eles estão mostrando pra gente que essa é uma fase de planejamento e estruturação de ideias. É muito importante que esse planejamento e essa estruturação venham com uma certa disciplina e um certo realismo. Então, eu preciso estipular metas mais enxutas, menos metas, tentar me focar mais em uma ou em outra e ir pontuando elas, ou seja, completando elas uma de cada vez, para que a gente sinta, principalmente nesse começo de ano, que a gente está avançando, que a gente está progredindo com relação a alguma coisa, alguma meta, algum planejamento, não que fique acumulando um monte de planos idealizados, não. Signo de Capricórnio, que é onde está transitando esse Sol e esse Mercúrio, pelo menos na entrada ali de janeiro, é um signo que está falando sobre realismo, pragmatismo e disciplina. E a gente consegue alcançar mais facilmente esses atributos quando a gente diminui as nossas metas, deixa elas mais enxutas, mais limpas e ticando elas, completando elas uma a uma. Nesse mês de janeiro de 2021, o Sol e Mercúrio também vão se encontrar com Saturno, né? O Sol forma ali uma conjunção com Saturno no dia 24 de janeiro de 2021. É uma chamada prestação de contas da gente com a gente mesmo, né? A gente precisando se responsabilizar pelas coisas que a gente quer desenvolver no ano de 2021 e se responsabilizar também com muito respeito a essa fase que a gente está vivendo. Esse mesmo Sol também se encontra com Júpiter, então é claro que ele vai encontrar esses dois planetas no mesmo mês de janeiro de 2021, indicando que o nosso ponto de vista, a nossa perspectiva tem que ir tanto para uma abordagem generosa, altruísta, confiante no curso do universo, como sugere Júpiter, quanto também para uma abordagem realista, disciplinada, estruturada e mais madura, como sugere Saturno. O Sol vai ingressar em Aquário no dia 19 de janeiro de 2021 e Mercúrio vai ingressar em Aquário no dia 8 de janeiro de 2021. Quando esses planetas juntos transitam aí pelo signo de Aquário, a gente naturalmente volta a nossa visão para questões que a gente precisa transformar ou revolucionar nas nossas vidas. Muitas vezes aumentando o nosso engajamento com temas do coletivo, os temas políticos, os temas sociais, vontade de aprender coisas novas, necessidade de questionar algumas maneiras como a gente se organiza. Então é como se a gente tivesse, tanto na entrada desse mês de janeiro, quanto também até o final dele, essa noção de que existem questões que precisam ser transformadas nas nossas vidas. Sol e Mercúrio transitando por Aquário
Aquário, muitas vezes gera aquela noção de que as coisas são impessoais. A gente começa a se distanciar emocionalmente de algumas situações e com esse distanciamento consegue enxergar alguns padrões de uma maneira mais clara, percebendo de uma maneira mais pontual onde que a gente tem que fazer transformações, tanto individualmente, então na minha vida privada, na sua vida, quanto também em aspectos coletivos, de que maneira que a gente pode se organizar, se estruturar, se envolver com temas do coletivo para que a gente evolua como um todo. É importante falar que logo no começo de janeiro, né, no dia 6 de janeiro, Marte vai ingressar no signo de Touro, ele continua o mês de janeiro todinho nesse signo, e é um signo que está pedindo para a gente sedimentar nossas formas de agir e de pensar. Essa posição também pode dar a entender, né, principalmente porque Marte também vai se unir ali com Urano, formar uma conjunção no dia 20 de janeiro, que existem questões materiais que a gente precisa olhar de uma maneira mais coerente. Todo o céu de janeiro aponta para oscilações econômicas, financeiras, instabilidade nessa balança de ganhos e gastos, tanto individualmente quanto em aspectos coletivos. A gente tem algumas indas e vindas, alguns progressos e retrocessos, principalmente com o que diz respeito ao uso do dinheiro. Então a gente precisa se tornar mais consciente. Esse mês está pedindo por um foco extremamente realista, a gente sedimentando expectativas, a gente indo para frente sim, mas com passos lentos, né, paulatinamente indo para frente e lembrando de tentar economizar, poupar recursos, otimizar o uso do dinheiro nas nossas vidas, entender que essa economia como um todo está um tanto fragilizada, está oscilando e assim a gente precisa se preparar para buscar tomar melhores escolhas. Esse também acaba sendo um mês um pouco favorável para expandir as nossas ideias, porque Mercúrio está no signo de Aquário a partir do dia 8 de janeiro e vai se encontrar ali com Saturno e com Júpiter. Então é uma capacidade que a gente está tendo de enxergar situações sob uma nova perspectiva, aprender coisas que intrigam a gente, que interessam a gente, buscar novas leituras, buscar novos cursos, assistir documentários, enfim, sempre a indicação é para que a gente se envolva com diferentes fontes de informação e busque assim variar, né? Variar as ideias que chegam até a gente, buscar por sempre novos pontos de vista e questionar os pontos de vista que estão chegando aí até a gente. Também é importante pontuar que no dia 30 de janeiro de 2021, Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Aquário e ele só vai voltar ao movimento direto no dia 20 de fevereiro de 2021. Então é claro que é importante a gente entender que a partir do dia 30 de janeiro de 2021, as coisas práticas e mais pragmáticas das nossas vidas passam por uma certa confusão. Sempre quando o Mercúrio fica retrógrado, e isso vai acontecer a partir de 30 de janeiro até 20 de fevereiro, as coisas mais do dia a dia ficam um pouco confusas. A gente precisa buscar saídas alternativas para os nossos problemas. O trânsito de informações é como se tudo aquilo que envolvesse movimentos rápidos e de troca ficasse um pouco confuso ou nebuloso. Então, a partir do dia 30 de janeiro, a gente tem que se comunicar com mais atenção, ouvir com calma, falar com calma, escolher direitinho quais palavras que a gente vai usar para cada situação e entender que a gente fica um pouco mais suscetível a maus entendidos. O período de Mercúrio retrógrado nunca é um período favorável para fechar contratos, para grandes compras e vendas. A gente já sabe que o mês de janeiro como um todo é um pouco mais fragilizado com relação a termos econômicos. Agora, claro que a partir do dia 30 de janeiro de 2021, a gente pode passar por mais erros na hora de ler contrato, assinar, fechar negociação. Então, é favorável que você faça esses movimentos de negociação antes do dia 30 de janeiro e mesmo assim com muita consciência, com muito discernimento, porque todas as questões relativas à economia, compras e vendas já estão um pouco mais fragilizadas.
Bom, quando Marte e Urano se encontram no dia 20 de janeiro, sempre é um período de muito mais ansiedade, de muita pressa. Isso acontece então no dia 20 de janeiro, mas como Marte já ingressa em Touro logo no início desse mês, a gente já sabe que é um mês que a energia fica um pouco mais retida. A gente não consegue expressar tudo aquilo que a gente tem vontade de expressar e a gente sente essa energia de ansiedade ampliando dentro da gente. O pico disso acontece no dia 20 de janeiro de 2021, mas não necessariamente a gente tem um evento nessa data. Os movimentos astrológicos sempre são progressivos, eles vão acontecendo lentamente e não muitas vezes em uma data ou outra. Muita atenção com pressa, muita atenção com ansiedade e muito cuidado também com possíveis incidentes, acidentes que podem acontecer aí ao longo desse mês, principalmente perto do dia 20 de janeiro, porque essa pressa acaba atrapalhando o nosso trânsito e o nosso entendimento consciente das situações. Acredito que o planeta ali que tá parecendo melhorzinho, apesar dos pesares, né, é Vênus, que tá ingressando em Capricórnio no dia 8 de janeiro, e nesse signo ela vai receber alguns aspectos bons. Claro que no final de janeiro ela vai se encontrar com Plutão, enaltecendo que ainda existem muitas coisas a serem trabalhadas nos nossos relacionamentos, porque muitas vezes a gente costuma somatizar no campo das relações outras expectativas ou frustrações que a gente já carrega na vida. Então eu acabo colocando muita pressão, muita expectativa, muita energia, né, num campo de relacionamento que às vezes precisa crescer de uma maneira um pouco mais devagar, um pouco mais livre, né? A gente acaba colocando muita pressão nesse campo. Então é claro que o encontro de Vênus com Plutão no final de janeiro ainda acaba levantando questões que precisam ser transformadas no nível dos nossos relacionamentos, tanto sociais quanto também afetivos. Porém, Vênus acaba sendo bem aspectada aí ao longo do mês por outros planetas, Marte, Urano, Netuno, indicando que a gente, apesar dos pesares, tem um mês de boas parcerias, razoáveis parcerias. Então, quando a gente abre para conversar com as pessoas ao redor, com as pessoas que a gente confia sobre as situações da vida, muitas vezes a gente acaba recebendo soluções que a gente nem esperava. Vênus em Capricórnio também é uma chance de estruturar, criar mais compromisso, disciplina e comprometimento em alguns relacionamentos. Apenas lembre-se de ir devagar e de entender que muitas relações no nível coletivo ainda estão precisando ser trabalhadas e transformadas. Acho também que é importante pontuar que a gente tem um aspecto planetário muito importante que acontece aí no dia 17 de janeiro de 2021, que é uma quadratura que está sendo formada entre Urano em Touro e Júpiter em Aquário. Essa quadratura também vai influenciar todo o mês de janeiro. É uma quadratura que está falando que a gente está buscando, ansiando pela liberdade. A gente quer ser donos dos nossos próprios caminhos, escolher quais percursos que a gente vai seguir. Então, por um lado, essa busca pela liberdade é muito legal, porque faz com que a gente se questione nos mais diferentes campos e acabe pensando de uma maneira inovadora, mais diferente do que a gente vinha pensando até então. Por outro lado, essa ansiedade de se sentir livre, de sentir que é dono do próprio caminho, pode fazer com que a gente deixe de lado essa necessidade de planejamento e esse realismo. É preciso ainda que a gente dê tempo ao tempo, que a gente compreenda as nossas próprias limitações. Por isso que eu também tô falando nesse vídeo para vocês que mais vale a pena você estipular metas pequenas que você consiga ir cumprindo aos poucos do que querer um dia para o outro revolucionar tudo, né? Se envolver com um monte de coisa ao mesmo tempo e acabar não dando sequência nessas novas coisas que você tá querendo começar. Não adianta a gente querer abraçar o mundo todo ao mesmo tempo, porque isso também gera muita ansiedade. Eu realmente acredito que essa quadratura entre Urano e Júpiter é o aspecto mais difícil que a gente tem nesse mês de janeiro. Tá pedindo para a gente reconhecer os nossos limites, buscar maneiras de reorientar a ansiedade para atividades produtivas, tomar cuidado para não negligenciar o compromisso com as coisas que você se propõe a fazer e, acima de qualquer coisa, eu acho que o número 1 é manter o foco, estabelecer prioridades, economizar recursos, tentar otimizar o dinheiro
janeiro, ser realista com as suas metas. Esse pode ser um mês muito legal para fortalecer parcerias, esse pode ser um mês muito legal para ampliar os aprendizados, então aprender coisas novas, me envolver com causas coletivas, me tornar mais politizado, me empoderar com relação às escolhas que eu faço na minha vida, mas entendendo os meus limites e estabelecendo prioridades. Tá bom, minha gente? Também queria pontuar que no dia 13 de janeiro de 2021, a gente tá tendo uma lua nova no signo de Capricórnio, né? Então, nesse dia 13 de janeiro de 2021, é o início de um mês lunar. Nesse início de mês lunar, os aspectos mais significativos que a gente tem, um Sol conjunto a Plutão, que é o quê? Ainda transformações um pouco densas, ainda a necessidade de olhar para aspectos sombrios, tanto individuais quanto coletivos, tentar trabalhar as nossas sombras, não confundir ambição, né, com ganância. Então, ambição é eu querer sempre melhorar, eu sempre querer estar um passo acima da minha versão anterior, e ganância, por outro lado, é eu querer tudo para mim, né? Então, a gente ainda tem que trabalhar alguns aspectos sombrios, sentimentos que precisam ser transmutados e trabalhados para que a gente se desenvolva melhor também. Outros aspectos significativos que a gente tem também nessa alunação do dia 13 de janeiro é um Marte recebendo uma quadratura de Saturno, a gente precisando se alinhar com o tempo, né? Entendendo que o tempo tem o ritmo dele e que não adianta a gente querer a gente controlar coisas que estão fora da nossa mão. E também um trígono de Urano a Vênus, significando que quando a gente confia nas pessoas certas e se abre para estruturar as parcerias que fazem sentido nas nossas vidas, muitas vezes a gente acaba tendo surpresas agradáveis com as pessoas que a gente tem do nosso lado. Tá bom? Então essas são só diretrizes gerais para vocês com relação ao mês de janeiro. Não substitui uma análise individual do seu mapa, não substitui as suas previsões. Sempre vale a pena vocês agendarem um atendimento astrológico para entender melhor qual fase de vida vocês estão vivendo e se todos esses movimentos coletivos se aplicam também a vocês. Todo esse conteúdo é com relação a efemérides, com relação a trânsitos planetários sob a perspectiva da astrologia, tá bom? Vou pedir de novo, se vocês gostarem desse vídeo, curte, dá aí um like, se inscreve no canal Astropédia by Bia Nogueira, ativa ali o sininho das notificações, cada vez mais eu vou trazer conteúdos para vocês sobre astrologia. Muito obrigada, qualquer dúvida me coloco à disposição, vejo vocês no próximo vídeo.